Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, professor Antônio, e o assunto de hoje é a radioatividade. A gente vai descrever esse fenômeno contando o histórico, o que ele é, quais as tecnologias associadas a esse fenômeno, os riscos, os benefícios, e aí numa segunda aula a gente vai trabalhar o decaimento radioativo e o cálculo de meia-vida. Né? Então, a radioatividade ela tem um histórico muito interessante. Então, ela foi descoberta, ela foi percebida pela primeira vez ainda no finalzinho do século XIX, né? Por esse francês, o Henri Becquerel, em 1896, eu falei, né? Ele percebeu, ele trabalhava com luz e fluorescência dentro do laboratório. E ele percebia que tinha sais de urânio que conseguiam sensibilizar o material fotográfico mesmo depois de coberto e numa sala totalmente escura. Então é como se ele emitisse alguma coisa parecida com luz, mas que não era luz, porque estava no escuro, não era visível e tal. E aí o artigo dele, ele coloca a foto. Ele mostra que o papel fotográfico, depois de revelado, sensibilizado por sais de urânio, mesmo coberto por um material opaco e mesmo no escuro total, na ausência absoluta de luz. Então, vocês percebem assim que é como se o urânio tivesse uma atividade em que ele irradiasse alguma forma de energia. Né? Vem daí, inclusive, o termo radioatividade, a atividade de irradiar alguma coisa, que ele não entendia direito o que era, mas que ele conseguiu descrever dessa forma, com o máximo de detalhe que ele conseguiu. Mas aí sempre acontece isso, né? Assim, a gente tem uma pessoa que é pioneira em alguma coisa e depois vem quem vai continuar o trabalho, quem vai dar os desdobramentos do trabalho dele. E quem deu os desdobramentos do trabalho do Becquerel foram um casal de franceses também, que foi a Marie Curie e o Pierre Curie. E eles juntos, os três, Becquerel e o casal, eles ganharam o Prêmio Nobel de 1903, eles compartilharam o Prêmio Nobel. A contribuição do casal foi descrever esse fenômeno com mais detalhes e perceber que ele não acontecia só no urânio. Então eles notaram esse fenômeno e documentaram esse fenômeno em outros elementos, o tório, por exemplo. E ela, principalmente a Marie Curie, conseguiu isolar outros materiais radioativos, o polônio, por exemplo, que inclusive foi dado o nome em homenagem à origem dela, né? Ela é francesa por casamento, mas ela é polonesa de nascimento. E o polônio é em homenagem a ela. E o rádio também. O nome rádio vem dessa atividade de irradiar, justamente porque ele, à época, era o material mais radioativo que se conhecia. Ele tinha uma capacidade de radiação que era 1000 vezes maior do que a do urânio que o Becquerel tinha descoberto alguns anos antes. Então, os três juntos dividiram o Prêmio Nobel de 1903, o Prêmio de Física. E a Marie Curie, ela conseguiu sozinha, por descobrir elementos químicos, o Prêmio Nobel de Química anos mais tarde. Então ela é a primeira mulher a receber um Prêmio Nobel, quando ela compartilhou com os outros dois, e ao mesmo tempo ela é a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel, né? 2 prêmios Nobel. Isso. Se você quiser saber mais sobre a história do casal, mas principalmente da Marie Curie, tem um filme, tá na Netflix, agora acho que já estava no Prime também, que se chama Radioactive, que é justamente a história dela e das descobertas e tal. Essa imagem me dá uma certa agonia, porque ela tá segurando material radioativo perto da cabeça sem nenhuma proteção e tal. E isso é interessante mesmo, porque assim, já contando um certo spoiler, assim, não se sabia os danos possíveis da radiação no corpo humano. Então, a Marie Curie, ela morreu de leucemia, provavelmente como decorrência da manipulação de material radioativo sem a proteção, porque não se sabia ainda dos riscos. O Becquerel também, assim, a causa morte do Becquerel é um pouquinho meio misteriosa, assim, porque não foi diagnosticado como leucemia, mas os sintomas pareciam muito com leucemia e ele tinha queimaduras nas mãos, justamente onde ele manipulava o material radioativo. Então você tem ali, dos 3 descobridores, né, da radioatividade, o Becquerel e a Marie Curie morreram em decorrência dessa manipulação. Pierre Curie morreu num acidente, foi atropelado por uma carruagem. Então, assim, meio que não deu tempo dele sentir os efeitos a longo prazo da manipulação de material radioativo. Provavelmente é como se ele tivesse morrido antes, mas se ele tivesse vivido o suficiente para ter câncer, provavelmente ele teria também. Muitos outros estudiosos da radioatividade, mais ou menos nessa época, tiveram uma morte parecida.
né? Bom, já que eu estou falando desses muitos outros, a gente, para entender o fenômeno mesmo da radioatividade, a gente tem que relembrar os modelos atômicos. Isso é importante para a gente. Então, olha só. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente entender sobre a natureza da ciência enquanto empreitada, enquanto fazer científico, é a gente entender que a teoria, normalmente, ela está de acordo com o fenômeno que se pretende explicar. Então, se você precisa de mais teoria para explicar um fenômeno, essa teoria ela vai ser desenvolvida pelos cientistas. Se as teorias que a gente tem já são suficientes para explicar o mundo como se observa, as teorias elas tendem a ficar ali estagnadas. Então, quando a gente pensa na evolução dos modelos atômicos, você tem que relacionar com isso que eu escrevi aí, ó, que a evolução do modelo atômico está relacionada ao fenômeno que se deseja explicar com eles. Então, olha só, o Dalton, o modelo atômico de Dalton, aquele modelo da esfera sólida e indivisível, ele não era que ele estava errado, ele era suficiente para explicar o que se queria explicar naquela época. Por exemplo, você entender que os compostos, as substâncias são feitas de átomos, e esses átomos eles se ligam uns aos outros, ou você pode separar e ligar com outros átomos, por exemplo, de outros elementos químicos. Você pode rearranjar os átomos, mas eles não são... Você não pode destruir um átomo, você não pode criar um átomo, você pode só rearranjar os átomos. Então, o modelo da esfera sólida era suficiente para explicar isso, para explicar essa composição das substâncias a partir da união de átomos. Perfeito. O problema é que mais tarde se percebeu que existiam o fenômeno de você eletrizar um objeto. Então você pode, por exemplo, esfregar um objeto no outro e ele sair eletrizado. E você pode, por exemplo, atrair os fios de cabelo, esse tipo de coisa. Então o que é isso que você esfrega? Não faz sentido pelo modelo de átomo, ele não é do Dalton, ele não é suficiente para explicar. E aí você vem um outro modelo atômico, esse modelo atômico do Thomson, que é esse chama de pudim de pasas, porque é como se fosse uma esfera positiva, uma massa positiva, com elétrons em volta. E quando você esfregava, você passava os elétrons de um corpo para o outro. Então o corpo podia ter mais elétrons, ficar eletrificado, e ao mesmo tempo, ficar eletrizado, desculpa, e ao mesmo tempo aquele objeto que perde elétrons também fica eletrizado, um positivamente e um negativamente. E esse modelo foi suficiente para explicar muitos fenômenos, né? Para explicar parte da eletricidade mesmo, que é justamente quando esses elétrons começam a saltar de um átomo para o outro, assim. Perfeito, suficiente, sem problema. Explicou muita coisa por muito tempo. Só um parêntese, vocês sabem que daltonismo vem de Dalton, porque ele era daltônico e parte dos estudos dele também foram tentando entender o que era o daltonismo, né? Mas olha que legal, não dá para você entender a radioatividade com um átomo desse jeito, com uma massa positiva e tal. É daí que vem o modelo de Rutherford. Ele viu, por exemplo, que tinha muito espaço vazio na matéria, que o átomo era principalmente espaço vazio. Então existia um núcleo positivo ali no meio e os elétrons ficavam circulando em órbitas em volta, né? Bom, isso aqui já ajuda a gente a entender a radioatividade. Só para mostrar os outros que vieram depois, ó, o Bohr, em contribuição com o Rutherford, também seria Rutherford-Bohr, para perceber que essas órbitas elas são concêntricas no modelo e que elas estão associadas a níveis de energia, né? Então, o elétron ele vai ganhando energia, ele vai saltando de órbita. E tem um número máximo de elétrons que cabe em cada órbita dessas aqui, em cada camada de elétrons. Isso ajuda muito a gente a entender as ligações químicas. A perda de elétrons, o ganho de elétrons. A gente vai ver que a tabela periódica está organizada desse jeito aqui, pelo número de elétrons em cada nível de camada. E aí depois veio o Schrödinger, que tem um modelo quântico que ajuda a explicar outras coisas também, que não precisavam ser explicadas na época em que esses desenvolveram os modelos deles. Então, vocês entendem que a gente vai observando um fenômeno novo e vai mudando a teoria, vai aperfeiçoando a teoria para que ela dê conta de explicar. Beleza, né? Então, pra gente, ó, daqui é uma ruptura, né? Porque daqui pra frente a gente começa a ter partículas aqui no núcleo, ó. E é isso que explica a radioatividade. A radioatividade é uma atividade, é um fenômeno que está ligado ao núcleo do átomo. E é por isso, né, que é interessante, porque é por isso que fala energia nuclear, usina nuclear, porque tem a ver com o núcleo do átomo, de alguma maneira, né? Também falam assim, bomba atômica tem a ver com átomo, de maneira geral. Mas é muito interessante que é o modelo nuclear que explica a radioatividade. Assim, ó,
O próprio Rutherford, ele fez um experimento em que ele pegava uma substância radioativa, colocava aqui num bloco de chumbo, deixando só um buraquinho em um dos lados, né? E tinha um concentrador disso, né, para que você tivesse um feixe unidirecional, e esse feixe passava por umas placas carregadas eletricamente. Então você tinha um campo elétrico e magnético ali, né? Você tinha uma placa positiva e uma placa negativa. E aí aqui você tinha uma chapa fotográfica. E aí o interessante é que quando você fazia isso com substância radioativa, esse feixe de radiação que ele emanava, ele acabava sendo dividido aqui na placa, ó. Tinha uma parte dela que era atraída para a parte positiva. Tinha uma outra parte atraída para o polo negativo. E tinha uma outra que não sofria desvio. Então, o Rutherford ele conseguiu esclarecer que tem 3 emissões radioativas. E aí os nomes dessas emissões ele chamou de raios alfa, beta e gama. E mais tarde outros físicos foram esclarecer mais ou menos o que era isso. E olha como é que é interessante, ó. O alfa primeiro aqui, ó. A radiação alfa, ela é uma partícula, ela é uma parte do núcleo que sai. E aí é isso, são 2 prótons e 2 nêutrons. O próton está representado aqui como vermelhinho, aquele que tem carga positiva, e o nêutron, aquele que tem carga, que não tem carga, que é neutro, por isso o nome, nêutron, está representado pelo azul aqui. Então a partícula alfa é isso, ela é uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. E aí ela sai do núcleo. E esse núcleo, quando ele emite uma partícula alfa, ele diminui, né, a massa dele em 4. E ele também diminui o número atômico em 2. Então é como se na hora que ele emitisse isso, ele se transforma em outro elemento. Isso vai ser importante pra gente. Porque vocês lembram que o que define o elemento químico é a quantidade de prótons no núcleo, né? É o número atômico. E quando ele emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons, então ele muda o número atômico dele. Beleza, né? Então, vocês concordam que é por isso que ela é positiva, por isso que ela é atraída aqui para o polo negativo, ó? Porque ela tem prótons na composição dela, prótons e nêutrons. A carga, o saldo de carga dela é positivo. Agora, o outro raio beta ele é atraído pela parte positiva, então ele é negativo. E aí, olha que legal, a emissão beta é justamente uma partícula de massa desprezível, é um elétron. Só que esse elétron, você fala, mas elétron no núcleo, como é que sai do núcleo e é elétron? Então, ele é formado pela decomposição de um nêutron. Ó. Um nêutron, que é essa bolinha azul aqui, representada em azul, ela se decompõe, aí ela forma aqui ó, um próton, um elétron, então é como se ele tivesse a carga positiva e negativa nele coladinha, né? Então, esse elétron é justamente a partícula beta aqui que sai, e aí fica um próton, que não tinha antes no núcleo. Então, quando ele emite uma partícula beta, ele ganha um número no número atômico dele. Então, ele aumenta, ele passa de nível na tabela periódica, assim, ele ganha um próton a mais, então ele muda o número atômico aumentando em uma unidade. E ao mesmo tempo sai isso aqui que a gente chama de neutrino. Isso vai ser importante pra gente entender outra coisa depois. Beleza, né? Enfim, isso aqui é detalhe, viu? Isso acho muito difícil alguém cobrar isso de vocês. É só para vocês entenderem que tem 3 tipos de emissão. Uma é positiva, grande, 4 bolotinhas nela, que são 2 prótons e 2 nêutrons, que é a partícula alfa. Uma bem leve, pequena, de massa desprezível, muito rápida, que seria um elétron que sai do núcleo aqui pela decomposição de um nêutron, e a outra, que é a emissão gama, aí ela é só energia, ela é só radiação. Ela não tem uma partícula com massa associada a ela, tudo bem? Então ela é só radiação mesmo. E você pensa então assim, ó, das 3, qual que é a mais perigosa para o corpo? Aí você pensa assim, será que é aquela que tem próton e nêutron ao mesmo tempo? Será que é aquela que tem só um elétron ou ela é aquela que tem só energia? Então, uma das maneiras de você pensar no risco que ela traz é você olhar o poder de penetração, a capacidade de penetração na matéria, no material. Então, olha só como é que funciona. Ó. A partícula alfa, como ela é grande, ela não passa nos espaços da matéria. Então, uma folha fina de papel, uma folha de caderno que vocês estão usando para anotar essa aula, eu espero que vocês estejam fazendo isso, e é por isso que eu estou colocando frases aqui em cima, que é para você poder ir acompanhando a aula e anotando essas frases. Estou colocando desenhos simples aqui, para se você quiser poder esquematizar também logo embaixo dessas frases.
Isso é legal. Mas, enfim, essa folha de papel que você está usando para anotar a aula, ela já seria suficiente para barrar a partícula alfa. Então, a partícula alfa não atravessa ela. Mas as outras duas atravessam. Já o alumínio, ele consegue barrar a beta. A beta não passa. E a gama está passando em tudo isso aqui, ó. A radiação gama, ela vai ser travada, obstruída, por um bloco de concreto. E vocês estão percebendo que, assim, ó, dependendo da espessura do bloco de concreto, ela pode passar alguns feixes ou não. Então, quanto mais espesso é o concreto, mais chance tem de barrar a radiação gama. Então é mais difícil. No nosso corpo, a radiação beta consegue atravessar algumas camadas e a radiação gama consegue ir bem fundo, né? Então, provavelmente, o que aconteceu com a Marie Curie e o Becquerel, pelo menos, foi justamente uma mudança no organismo por conta dessa radiação gama que penetrou no corpo deles, né? E quais são os riscos que isso pode trazer? Bom, aqui tem uma... Eu não sei se tá nítido para vocês, assim, eu sempre falo isso, mas clica na engrenagem e vê a resolução máxima, se está na resolução máxima já do vídeo. Mas aqui tem alguns efeitos da radiação no nosso corpo. É porque a gente não está muito acostumado a pensar na radiação no corpo. A gente pensa, por exemplo, no calor, né? O calor, ele é energia, ele tem a capacidade de mudar reações químicas e tal, e de causar dano. Então a gente sabe que o corpo submetido ao calor extremo, ele pode sofrer com isso. Mas a radiação é um tipo de energia que não está no nosso dia a dia. A gente não está acostumado a pensar nos efeitos da radiação. Não, o que acontece se eu segurar na minha mão um objeto radioativo por tanto tempo? Enfim, é difícil da gente imaginar, porque não está no nosso cotidiano mesmo. Mas eu tenho aqui, ó, só algumas ideias, assim, ó. A exposição à radiação acarreta riscos à saúde associada à exposição prolongada a um baixo nível, como câncer, mutação do DNA, e é aquele de exposição curta de alto nível, que causam queimaduras e náuseas. Então, ou pode ser a longo prazo, uma exposição de baixo nível, uma exposição leve, mas prolongada no tempo, ou aquela exposição de alto nível, mas no espaço mais curto. Traz diferenças nisso, né? Então, aqui, ó, aqui tem a tireoide, ela absorve o iodo radioativo, a gente vai falar disso depois. A gente vai falar depois de meia-vida e decaimento, isso. E então, normalmente, quando as pessoas estão próximas de algum lugar que tem acidente nuclear, elas tomam pílulas de iodo, porque aí do iodo normal, sem ser o radioativo. Porque aí você sabe, né, que a tireoide usa iodo para produzir o hormônio tiroidiano. Então, é como se você saturasse o seu corpo com iodo, para o seu corpo, o iodo ocupar todos os lugares que o iodo pode ocupar, para quando chegar o radioativo, ele não encontrar lugar, ele não ser fixado pela sua tireoide. Então, é uma das recomendações quando a pessoa tá com risco de ser envenenado por algum objeto radioativo, né? Aí, ó, as hemácias baixam a contagem, as plaquetas também, os leucócitos também, né? Inflamação e fibrose no pulmão, sangramento no estômago, intestino delgado também tem sangramento, tem náusea, tem diarreia, a medula óssea, ela tem uma queda de 50% nos glóbulos brancos em até 48 horas. Né? Isso é só uma lista, isso não é muito preciso, porque não está dizendo qual é a intensidade da radiação, não está dizendo quanto tempo a pessoa ficou exposta e tal. O mais preciso é uma outra tabela que eu vou mostrar no próximo slide. Antes disso, só queria mostrar por que aumenta a incidência de câncer, né? A radiação, como ela é energia, ela tem a capacidade de mudar as ligações no material genético, mudar as ligações no DNA. Então ela pode produzir ligações desse tipo aqui, ó, erradas mesmo. E isso pode danificar o gene da célula. E isso pode comprometer genes aleatoriamente. Mas a célula tem muitos genes que controlam o ciclo celular, que controlam a reprodução dela. Então, se você danificar esses genes, ela pode começar a se multiplicar de maneira descontrolada e gerar um tumor. Se esse tumor, as células desse tumor, ainda puderem passar de um tecido para o outro e se multiplicar em outros tecidos, aí você tem um tumor maligno, que aí já é considerado um câncer, né? A tabela, aqui de novo, aqui mais uma figura que mostra os efeitos do que pode acontecer, pode causar leucemia, pode ter problemas no sistema reprodutor, aí o tubo digestório todo, né, ele pode ser comprometido, mal-estar, envoo, diarreia, vômito, aí o pulmão, a célula tireoide, principalmente por aquela questão do iodo, os olhos podem causar catarata e cegueira, e a pele, né, que é aquela primeira camada que pega os raios beta também,
Pode ter queimadura, perda de cabelo, perda de pelo e tudo. Então, aqui eu tirei do Wikipedia, o verbete lá no Wikipedia é envenenamento por radiação, né? Então, se você colocar isso lá, você vai ver que tem uma síndrome causada por radiação. E aqui tá bem legal, porque aqui é legal no sentido de estar claro e didático. Porque aqui diz aqui, ó, o tamanho da exposição, né? Para você ter uma ideia isso aqui é uma unidade de radiação, é o Gray, que é o nome do cientista que criou esse sistema de medição. Só para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima, se você tivesse a 1 milha da bomba de Hiroshima, você estaria exposto a 9. 9 dessas unidades, 9 Grays. Então, a 1 milha da bomba de Hiroshima, é isso aqui, ó, que acontece, né? E aqui está dizendo que acontece imediatamente, ó, náusea e vômito, por exemplo. Se for uma exposição leve, de 5 a 5% tem náusea e vômito. Se for uma exposição alta, todo mundo tem. O começo, assim, a pessoa demora 2 a 6 horas para sentir, se a exposição for leve. Minutos, se a exposição for muito grande. Em menos de 24 horas, a pessoa... duram os sintomas, né? Ela vai ter um problema em 24 horas. Aqui as pessoas chegam a morrer em 48 horas, então não se aplica essa medição. Então a diarreia aqui ninguém tem, aqui todo mundo tem. Dor de cabeça, aqui é ligeiro, aqui é 100% grave. Febre, aqui ninguém tem, aqui tem moderadamente, moderada grave, todo mundo aqui tem. Comprometimento no sistema nervoso central, aqui não tem prejuízo, comprometimento cognitivo, incapacitação rápida, aqui é convulsão, tremor, ataxia e letargia, sabe? Então, aí aqui aumenta, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, mortalidade, por exemplo, aqui, e o interessante é que tem um período de latência, assim, que a pessoa não sente os sintomas, acha que melhorou, e aí depois vem o problema. Quando a exposição é alta, nem tem essa fase de latência, não dá tempo, né? A morte é imediata. Então aqui tem a mortalidade, ó. Com cuidado, aqui morre de 0 a 5. Aqui com cuidado morre todo mundo, mesmo assim, né? Então essa sim é uma tabela que relaciona melhor os riscos, né? Mas aí você pensa assim, nossa, se a Marie Curie, que manipulou o negócio ali, ela ainda viveu uma vida grande a ponto de receber mais um Nobel e foi morrer de câncer ainda anos depois, qual seria uma exposição grande o suficiente aqui? Eu já tinha meio que entregado, assim, que tem a bomba de Hiroshima e tal. É porque a gente criou tecnologias que aumentam a produção de energia em elementos radioativos. Marie Curie e o Becquerel, eles viram a radioatividade agindo espontaneamente, sem ser provocada. Mas a gente tem meios de provocar isso. E a gente, que eu falo, os humanos, né, a humanidade de maneira geral, e fizeram isso muito. Então tem 2 tecnologias principais que a gente precisa ver. Uma delas é o processo de fusão nuclear. Então a fusão nuclear é quando você pega átomos que são leves e colide um com o outro e eles se fundem, formando um átomo com o núcleo maior, mais instável ainda. E aí quando eles se chocam, aí vai formando um maior ainda, né? E isso aqui, ó, a descrição que eu coloquei é 2 elementos leves se combinam para formar um átomo mais pesado e tem liberação de energia. A fusão nuclear, juntar os átomos, a gente não consegue desenvolver em escala industrial, assim, escala para produzir, para controlar isso e tal. Mas isso a gente sabe que é o que acontece no Sol. No Sol, a gente tem os átomos de hidrogênio colidindo, formando átomos de hélio. E no Sol para por aí, porque a grandeza da nossa estrela produz isso. Mas em estrelas maiores, esse processo ainda aumenta. E você vai colidindo os átomos de hélio e vai formando elementos maiores ainda. E é engraçado porque, assim, é no processo das estrelas que você vai formando todos os elementos, justamente pela fusão. Desculpa a moto. Justamente pela fusão dos átomos, né? E é interessante porque tem um cientista que diz que, porque se você for imaginar o carbono do qual a gente é feito, o carbono, ele é um elemento que surgiu no interior das estrelas, nesse processo. O nitrogênio, o oxigênio, toda a tabela periódica é formada assim. E ele diz que nós somos poeira das estrelas, porque a gente é feito do material que surgiu lá no interior das estrelas, né? E é interessante porque é verdade mesmo, não é poético, não é uma coisa assim que ele está falando
para a gente se sentir bem poeticamente, não é de fato cientificamente verdade que os nossos átomos foram formados no interior das estrelas no processo de fusão nuclear. Né? Muito interessante isso. Mas tem outro processo que esse a gente tende a controlar melhor, que é chamado de fissão nuclear. É quando você pega um átomo que já é instável, e aí eu já queria mostrar para vocês que os átomos tendem a ser instáveis, né? Estáveis com E é quando ele está com o nível de energia baixo, a atividade dele é baixa. Instável é essa ideia de que pode acontecer, e está com muita energia acumulada. E quando um nêutron se choca com ele, quando eles se chocam, aí você quebra o átomo, já que ele é muito grande, quebra em dois e libera energia. Então, a descrição que eu falei foi essa aqui, ó, quebra no núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores pelo bombardeamento de partículas como nêutrons, e tem liberação de energia. Tudo bem? O interessante é porque assim, ó, os átomos, quanto maiores eles são, maior a tendência de ser radioativo. Não faz sentido? Porque aí é maior a quantidade de partículas ali, e aí essas partículas têm repulsão entre elas, aí tem chance maior dele se romper e ficar liberando partículas. Isso eu estou falando espontaneamente já, né? Mas e se você pegar um átomo grande e ainda bombardear ele com um nêutron, coisa muito rápida, aí ele se parte. E quando ele se parte, às vezes acontece isso aqui, ó, que é interessante. O urânio, por exemplo, se você bombardeia ele com um nêutron, aí você vai aumentar a massa dele, né? Ele foi para 236. Aí olha que interessante, o urânio 236, ele é muito instável. E ele se quebra. Quando ele se quebra, ele perde 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão servir para fazer isso aqui com outros átomos de urânio, que quando fizerem isso também vão liberar 3, então você tem meio que uma reação em cadeia. Eu tenho uma outra imagem para representar a mesma coisa, ó. Olha, só para mostrar o tanto que o átomo é grande, o tanto que ele está instável, né? Porque é muito próton e nêutron ali no meio, vocês sabem, né? Os prótons eles têm carga positiva, os prótons já se repelem normalmente. Se você colocar muito deles juntos, aí ele vai ter uma energia, né? Por ser massa, ele vai se atrair, mas por ter a carga igual, ele vai repelir, então ele vai ter essas duas forças nele, né, o tempo todo. E aí, se você ainda, ele já está assim instável, aí você vai lá e dá um petelecozinho com nêutron, aí ele quebra e libera outros nêutrons aqui, ó. E aí você pode ter uma reação em cadeia, tá vendo? Cada um produz 3, ó. Cada um produz 3, esses 3 vão bater nos outros. E aí você tem uma produção de energia que é numa reação em cadeia, muito, muito grande, de uma vez. E aí a gente usa isso em dois lugares, principalmente. Ó. Um deles é no reator das usinas nucleares. Olha só. No reator das usinas nucleares, você tem esse processo acontecendo. Então, quando começa, ele meio que não para, não. Aí, o que você pode fazer? Você pode resfriar, diminuir a temperatura para o grau de agitação ficar menor e tentar controlar, né? Você pode controlar a pressão. E você tem dispositivos que aumentam e que diminuem esse processo, a intensidade do processo, para tentar controlar ali. E aí o que acontece na usina é assim, ó, tem uma água que passa aqui dentro, ó, que ela esquenta, né? Claro, quando ela passa lá dentro, porque é muita energia produzida, aí ela fica aqui, ó, esquentando aqui dentro e resfriando, ó, esquentando e resfriando. Quem que resfria? A água que vem de fora, ó. Então, vem água de fora da usina nuclear, aqui, água de fora, aí ela passa aqui na câmara, pega a água que está vindo quente, mas ó, ela chega aqui para resfriar a água do reator. E nisso, essa água se esquenta e ela forma vapor. E quando ela forma vapor, ela movimenta a turbina. E aí, né, no movimentar dessa turbina que gera energia elétrica que vai ser levada para fora da usina nuclear. E essa água, ela está muito quente, ela passa por esse condensador aqui, ela volta. Aí ela entra em contato com aquela que ainda está chegando, sabe? E aí aquela fumacinha que está saindo da usina nuclear é só vapor de água, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, imagina aquela fumaça que está saindo da usina nuclear ali, aquilo deve ser uma coisa muito perigosa. Não, é vapor de água mesmo, saindo ali. O perigoso está lá dentro, o perigoso está fechadinho lá dentro, esperamos que numa estrutura que consegue controlar aquilo bem, né? Bom, e aí vocês sabem que às vezes não deu certo, né? Ao longo da nossa história, a gente tem alguns casos em que não deu muito bem isso aqui. Um dos casos, não sei se vocês lembram, já eram nascidos na época, foi num tsunami que acometeu o Japão e teve terremoto
nas usinas nucleares. E aí teve algumas rachaduras aqui já. E aí teve que entrar gente lá para tentar controlar. Mas o mais grave de todos, disparado, foi no ano que eu nasci, 1986. Eu nasci em janeiro. Em abril teve o maior acidente nuclear da história da humanidade, que foi o acidente de Chernobyl, em que um reator desse colapsou. Se não conseguiram controlar a reação em cadeia lá dentro, ele colapsou, explodiu, e aí teve material radioativo saindo de dentro da usina e contaminando muita gente, e muita gente morreu por envenenamento radioativo, né? Isso foi tão grave que tem uma série muito boa, o Chernobyl. Originalmente ela é do HBO, mas acho que vocês encontram em outras plataformas, assim. É muito interessante assistir essa série, assim, porque mostra que no começo eles tentaram diminuir a gravidade do problema, sabe? Falar assim, não, isso aí não tem muito problema não, é como se fosse uma chapa de raio-x. E a pessoa fala assim, não, o contador tá acusando que é esse nível de radiação porque é o máximo que ele chega, sabe? Então, se você pegar um contador maior ainda, ele vai acusar mais ainda. Então, o governo da época tentou diminuir a gravidade do problema e esconder isso da população, achando que a população podia se assustar, podia aterrorizar e tal. E, de fato, era uma coisa aterrorizante. O título aqui, o subtítulo qual o custo das mentiras, né? Exatamente assim, o custo das mentiras é vida humana mesmo. E aí, duas coisas que eu queria que vocês percebessem aqui só na imagem. A primeira é a roupa, né? Muita gente pergunta assim, essa roupa anti-radiação, ela consegue fazer com que não seja penetrável pela radiação? E não. Essa pessoa que está lá está exposta à radiação, mesmo com a roupa. O que a roupa faz é evitar que as partículas radioativas do ambiente não entrem em contato com o corpo dele, porque aí ela vai ficar emitindo radiação depois que ele sair dali. Vocês entendem? Se você entrar ali e pegar a partícula que está no ambiente, quando você sair dali, você vai levar isso para outros lugares. Então, a roupa, ela é para qualquer partícula cair na roupa, e aí quando você sai daquele lugar, você tira aquela roupa e aquele material radioativo fica lá. Você não saiu com nenhum material radioativo em você. Tudo bem? É porque tem gente que pensa assim, se é só o concreto com muita espessura que consegue travar isso, ou chumbo muito grosso, como é que uma roupa consegue? A roupa não consegue. Beleza, né? Uma outra coisa que eu quero que vocês percebessem são os prédios. Essa cidade onde ficava Chernobyl, hoje é na Ucrânia, né? Seria na União Soviética na época. Ela é muito parecida com Brasília, vocês sabiam? Olha só, ela era também uma cidade modernista. Ela também tinha uns prédios assim, com esse mesmo formato. E é engraçado, né? Porque é numa ideia de... Como estava na proximidade da usina, tinha essa ideia de futuro, de um novo século e tal. Imagina, né? O final dos anos... meio para o fim dos anos 80, dava essa ideia de século XXI, modernismo, essa coisa toda e tal. E lembra muito. Hoje ela é uma cidade fantasma. Pripyat, o nome da cidade, né? O Chernobyl é o nome da usina. O nome da cidade é Pripyat, fica na Ucrânia e ela é abandonada. As pessoas não podem ir lá. Tem que esperar o material radioativo emitir a radiação e se tornar elemento não radioativo. Isso demora anos, milênios. Então vai ficar por muito tempo ali, desse jeito. Muita gente pensa assim também na bomba, né? A bomba nuclear, ela é feita no processo de fissão nuclear. Então, aquela mesma reação em cadeia de uma vez. Só que é muito interessante isso, porque a quantidade de material radioativo numa bomba nuclear é muito pequena, comparado com a do reator, que era muito grande. Então, a explosão do reator é muito mais grave do que uma bomba atômica, por incrível que pareça. É claro que, assim, tem que ver em que aspecto que eu estou falando. A bomba atômica, aquela energia era toda liberada de uma vez, né? E ela causa um dano na hora, mas o material nuclear, a explosão não é de uma intensidade tão grande, as pessoas não morreram tanto na explosão, mas o material radioativo espalhado é muito mais difícil de limpar, muito mais difícil de decair radioativamente. Tanto é que eu falei para vocês que a cidade lá onde ficava a usina, ela está abandonada até hoje, né? Enquanto que Hiroshima, onde caiu a bomba, ó, e causou essa destruição toda, ela já é habitável. Inclusive, nesse prédio aqui, ó, que mostra a destruição toda, na frente dele foi feito um memorial, as pessoas moram lá. Tem prédio moderno do lado, as pessoas estão ocupando. Beleza, né? E é muito interessante se você for imaginar a geopolítica do século passado, do século XX,
ela foi muito influenciada, porque assim, imagina, né? Foi a energia nuclear, foi a radioatividade que deu fim à Segunda Guerra e iniciou a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela é uma escalada de arma nuclear, né? São os dois polos mostrando que tem controle da radioatividade. E aí acaba que um desses polos tem esse acidente muito grave que envolveu mentira e manipulação da informação, coisas muito feias para um governo fazer na época, e que provavelmente, como aconteceu em 86 e o fim da União Soviética foi em 89, é muito difícil você não relacionar uma coisa com a outra. Tem muita gente que diz que o acidente de Chernobyl foi uma das coisas que deu fim à União Soviética. Então deu fim à Guerra Fria, propriamente dita. Então se você for imaginar assim, o começo da Guerra Fria foi com a bomba atômica. A Guerra Fria inteira era uma escalada nuclear. E o fim da Guerra Fria se deveu, em parte, pelo menos, ao acidente de Chernobyl, que foi um acidente nuclear. Então, é como se você pensasse que a energia nuclear, a radioatividade já tivesse moldado a geopolítica do século XX, provavelmente. Né? Ela foi muito importante no século XX. E isso tudo por causa de uma descoberta lá no laboratório de alguém que estava vendo filme fotográfico, assim, sabe? A gente não consegue imaginar o que uma coisa que acontece num período tem de desdobramento nos outros. Isso é muito interessante. A gente não tem ideia disso. Ainda mais porque, assim, em 1900 teve um físico, Lord Kelvin, que ele falou que tudo já tinha sido descoberto no mundo. Assim, não, a física agora acho que encerrou. A gente aqui conseguiu descrever os fenômenos todos. O máximo que a gente pode fazer é fazer medições mais precisas, produzir tecnologia a partir do que a gente sabe, mas assim, acho que não vai ter mais nada não para a gente descobrir. Isso era 1900, né? 4 anos antes o Becquerel tinha visto a radioatividade. Então imagina, o tanto que o Lord Kelvin estava errado de achar que já tinham descoberto tudo. Isso é para a gente lembrar que, mesmo hoje, a gente não pode ter a ideia de que já descobriram tudo. Né? O mundo ainda está por ser feito. A gente não sabe as consequências de uma descoberta pequena 100 anos depois, né? Imagina, o acidente de Chernobyl foi em 86. O Becquerel descobriu em 96 do século... 90 anos entre o Becquerel e Chernobyl. Olha como é que o mundo mudou, né? Olha como é que a energia nuclear e o fenômeno da radioatividade moldou a face da Terra, assim. Bom... Só para a gente terminar essa parte, a radiação, de maneira geral, ela pode ser usada na medicina. Ela é usada para diagnóstico, por exemplo, né? O próprio raio-x usa radiação, não é radiação emitida pela radioatividade, né? É radiação eletromagnética que a gente vai entender depois, lá no terceiro trimestre. Né? Aquela radiação do micro-ondas não é radioatividade, não. Né? É importante a gente aproveitar isso para poder dizer que algumas radiações não são radioativas. Então não tem material radioativo no micro-ondas, por exemplo. Não tem material radioativo lá no raio-x. Não tem. É radiação, mas não é radiação emitida pelo núcleo do átomo. Tudo bem? É radiação emitida por outras formas de radiação. A luz, por exemplo, ela é uma radiação. Poder de penetração baixo, né? Quantidade de energia que ela carrega relativamente baixo também, para causar dano e tal. Mesmo assim, o ultravioleta que vem do Sol, ele é capaz de causar dano na pele, por exemplo. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, radiações em geral, sabe? Então, pode ser usado no diagnóstico, aqui falta uma vírgula, tratamento e esterilização de objeto. É o que a gente usa na medicina. Tem a radioterapia, por exemplo, que manda radiação, né? Pode ser produzido por material radioativo ou não, mas manda radiação para tentar eliminar o tumor. Então a mesma radiação que pode causar o câncer, se for usada pela medicina, ela também pode ajudar no diagnóstico, né? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, todos eles usam de alguma maneira um tipo de radiação. Então, a mesma radiação que pode causar o câncer, ela também pode diagnosticar e tratar o câncer. Então, isso é legal para a gente entender a dualidade das coisas, né? Do uso, assim. Para a gente entender que o problema não está no fenômeno, mas no uso que se faz dele e no cuidado que se tem quando se faz. Né? Se você for usar um material para fazer uma usina nuclear, tem que fazer com cuidado, porque a chance de dar um problema muito grande é imensa. Então, o debate para o uso da radioatividade, das radiações em geral, é delicado por causa disso. Né? Ajuda a salvar vidas, compromete vidas também. Tudo depende do uso, do cuidado que se tem. Inclusive, assim, vocês viram que a gente viu
uso de arma química, o problema que gera, né? A gente viu energia nuclear na usina e o problema que gera. O uso da radiação na medicina também pode gerar acidente. Foi o que aconteceu no Brasil, em Goiânia, em 1987, um ano depois do acidente de Chernobyl, um ano depois de que eu nasci, em setembro mais ou menos. Então foi um aparelho de radioterapia de uma clínica que foi abandonado. A clínica fechou e deixou o aparelho lá. E aí o pessoal do Ferro Velho foi lá e pegou, abriu, e lá dentro tinha uma cápsula com césio 137. Então, ó, imagina, é um material que tem a massa atômica 137. A partir da massa atômica de 83, mais ou menos, a chance de ser radioativo já é grande. Então, imagina, é muito instável. Ele era usado justamente para produzir radiação na radioterapia. E as pessoas abriram, viram esse material que emitia luz, um brilho bonito, azul e tal, e começou a manipular. E aí comeu depois, pegou em alguma coisa, e isso foi passando na cidade. E aí eu vou deixar no AVA um vídeo, 10 minutinhos, da BBC falando sobre o acidente, né? E aí vocês percebem que, assim, de certa maneira, ele é um acidente, ele é o maior acidente nuclear da história do Brasil. Ele é, inclusive, o maior acidente com energia nuclear entre Chernobyl e Fukushima no Japão, quando teve aquela coisa de terra lá, aquele terremoto e tal. Ele tinha sido, nesse intervalo, ele foi o maior, e foi no Brasil. A gente nem tem usina nuclear nessa região de Goiânia, né? Então você imagina, assim, toda a imprensa internacional e tal veio discutir isso e tudo. E uma das coisas que se discute é que é um problema causado pela falta de informação, pela falta de acesso à informação. Então isso que a gente está fazendo de discutir radiação, radioatividade e tal, algumas pessoas podiam perguntar, mas e para que saber isso? A gente nem sabe para que a gente usa as coisas. Isso aqui, por exemplo, poderia ter sido evitado se as pessoas vissem lá um material de radioterapia, vissem uma cápsula e pensassem, cuidado, assim, né? Radioterapia usa material radioativo, radioatividade é perigosa, não vou mexer, por exemplo, né? Porque demorou 15 dias até achar alguém com conhecimento para pensar isso é radioatividade, assim, sabe? Demorou muito tempo, e nisso ele foi se espalhando, passando de mão em mão, assim. Olhem lá o documentário que eu vou deixar para vocês. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.